Você definitivamente não constrói uma vida extraordinária de um dia para o outro, mas você é capaz de construir hábitos que vão te levar até essa vida. E se eu te dissesse que pequenas mudanças na sua rotina podem transformar a sua vida, você acreditaria? Pois foi exatamente o que aconteceu comigo e é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo com 10 hábitos simples para que você possa implementar na sua vida também, se você ainda não implementou. E o primeiro hábito dessa lista, eu não poderia deixar de começar com ele, porque é definir as suas metas inegociáveis. Primeiro, toda vez que quando a gente resolve fazer qualquer mudança na nossa vida, seja criar um novo hábito, seja fazer algum tipo de transformação, a gente precisa decidir. Então passa por essa decisão e depois pela sustentação daquela decisão todos os dias, até que aquilo se torne um hábito. E para nos ajudar nisso, nessa trajetória, para que isso se torne um hábito e um hábito positivo na nossa vida, é preciso entender o que a gente realmente quer, o que a gente deseja, quais são as nossas metas inegociáveis para a nossa vida, para o nosso ano, para o nosso mês. Isso é muito comum quando chega fim de ano, a gente vai lá e cria aquela lista imensa, só que muitas vezes a gente não consegue cumprir nem a metade dessa lista, porque a gente criou muitas vezes uma lista irreal e uma lista que às vezes até com aquela esperança infantil de que tudo vai dar certo. Mas a realidade é que precisa da gente fazer dar certo também. É preciso que a gente se empenhe nesse caminho, nesse processo. E é muito importante que a gente crie essa lista, até porque você tá uma frase famosa, conhecida aqui de Alice no País das Maravilhas, que é: se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se você quer uma vida extraordinária, se você deseja uma vida que seja diferente da que você vive hoje, você precisa saber aonde você quer chegar e quais são essas metas, quais são os seus objetivos, quais são os seus hábitos. Então, o primeiro passo, alinhar muito bem, definir muito bem as suas metas. E não crie metas inicialmente muito distantes para que você não desanime. Crie metas, pequenas metas, para que você possa conseguir cumprir e você também vá dando esse reforço positivo para você mesmo, para que você perceba o quanto você está caminhando para aquilo que você deseja, caminhando para o seu alvo, para o seu objetivo. E esse é um ponto também interessante de você revisitar as suas metas. Se por um acaso você criou agora, você vai sentar. Se você, por exemplo, não criou nenhuma meta, nenhum objetivo para o seu ano, você pode sentar agora, criar essas metas, criar esses objetivos e você pode revisitar isso a cada 3 meses, a cada 2 meses, a cada um mês, para que você perceba se você está evoluindo, perceba se você tem feito aquilo que compete a você fazer, porque isso te lembra, isso te volta para o eixo, te volta para o foco, para que você continue persistindo, para que você cumpra aquilo que você mesmo se prometeu. O segundo hábito que realmente mudou a minha vida e faz muita diferença, e eu sempre recomendo, inclusive eu comecei com esse hábito em 2019 e muitas vezes quando eu percebo que eu não tenho feito isso, porque vez ou outra eu deixo de fazer, como é normal a gente na vida, no dia a dia, na correria que a gente vive, muitas vezes a gente deixa de fazer algumas coisas. É como uma dieta, é como iniciar uma dieta. A gente vai lá, segue durante um período, depois a gente para, ou mesmo a academia, enfim. Existem momentos de altos e baixos e tá tudo bem, desde que a gente volte para o foco, desde que a gente volte para o nosso eixo. Porque aqui nós estamos falando de seres humanos, não estamos falando de robôs, não é mesmo? Então, é normal que em alguns momentos a gente saia um pouco ali do eixo, mas a gente sabe para onde a gente precisa voltar. A gente tem um guia, a gente tem um norte. E esse hábito fez toda a diferença. E esse segundo hábito é: crie um caderno da gratidão. Se você não tem esse hábito de agradecer por aquilo que você tem, por aquilo que você deveria ser grato, por aquilo que acontece na sua vida todos os dias, você tende a reclamar, você tende ao pessimismo. E eu, por exemplo, preciso me vigiar muito em relação a isso, porque eu tendo a ir por esse outro lado. Então, se você também tende a esse lado de olhar a vida com às vezes mais pessimismo, é importante que você reforce para sua mente todos os dias aquilo que te traz esperança. Tem um versículo: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E isso todos os dias na nossa vida. É muito importante que a gente
crie esse hábito de agradecer. E eu não sei como que está a sua vida, eu não sei como é o seu dia a dia, porque esse vídeo chega a diferentes pessoas, a realidades diferentes, em momentos diferentes da vida, e pode ser que você esteja vivendo um momento que você olhe para a sua vida e pense, poxa, eu não tenho nada para agradecer. Talvez você pense isso, mas olhe com esse olhar mais atento, que muitas pessoas gostariam de ter o que você tem hoje. Então perceba se você tem como tomar um banho quente, se você tem o que comer na sua casa, se você tem aonde dormir, se você tem amigos verdadeiros, se você tem um amor, uma pessoa que te apoia, um familiar, se você tem um emprego. Eu não sei quais são os motivos que você tem para agradecer hoje, mas eu garanto que você vai encontrar pelo menos, no mínimo, 3 motivos para você ser grato hoje. Se você pensar com carinho, você vai conseguir encontrar esses motivos. Então, todos os dias crie esse hábito de à noite, principalmente antes de dormir. Isso é bom. No final do seu dia, passou o seu dia, escreva. Escreva pelo aquilo que você foi grato, aquilo que você foi grata e é grato. Então, separe um caderninho para isso. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu separei um caderninho, já deu o nome de Caderno da Gratidão, para que eu pudesse me lembrar. E muitas vezes eu revisito isso e falo, olha só, quantas vezes a gente se esquece de coisas simples, como eu disse, coisas básicas que muitas pessoas gostariam de ter, aquilo que a gente já tem, e a gente não está sendo grato por isso. E da mesma forma, puxando esse gancho do Caderno da Gratidão, em muitos momentos, para quem tem fé, para quem faz uma oração, para quem reza, muitos momentos a gente faz isso com o coração muito pesado, só no pedido, só na lamúria. E a gente pode trocar isso também pela graça, por agradecer, por ser mais grato pelas coisas que nos acontecem, pelos livramentos, por tudo aquilo que a gente tem e que a gente pode ser grato. E apesar dos momentos difíceis, apesar das dificuldades, a gente sempre vai ter algo a agradecer. Então perceba pelo que você pode ser grata, e esse hábito realmente muda a nossa vida porque a gente seta o nosso cérebro para olhar mais para o positivo, e isso reflete em todas as nossas ações no nosso dia a dia. Já que eu falei do Caderno da Gratidão, faz muito sentido com esse terceiro hábito, que é sorria mais ao longo do seu dia. E isso também é muito e muito importante, faz toda a diferença. Porque muitas vezes a gente vive nesse estresse do nosso dia a dia, e até mesmo muitas pessoas trabalham sozinhas em frente ao computador, não tem um contato com o público que te faz sorrir, te faz interagir com alguma pessoa, ou às vezes você trabalha num ambiente que é mais pesado, um ambiente que você muitas vezes não gosta das pessoas que estão ao seu lado, um ambiente que é mais estressante mesmo de trabalho, e isso faz com que você se feche, isso faz com que você fique mais fechado, mais carrancudo mesmo no seu dia a dia, e isso traz todo um estresse para o seu corpo, e isso também reforça todos os pensamentos negativos, tudo aquilo que você não gostaria de reforçar na sua vida. E sorrir ao longo do seu dia, eu inclusive falo para os meus alunos dentro do curso, para as pessoas colocarem um alarme para se lembrarem de sorrir ao longo do dia. É isso mesmo. Se você esquece, coloque um alarme, coloque um despertador mesmo para colocar. Sorria agora, mecanicamente. As pessoas vão achar que você é louco, que você é louca. Mas faz diferença. Às vezes você está estressado, às vezes você saiu de casa, já levou fechada, você já pegou aquele trânsito, já começou o dia, sabe? Daquele jeito que não é legal. Mas quando você traz o sorriso, você reforça isso para o seu cérebro. O interessante é que mesmo que isso seja algo mecânico, isso manda uma informação para o seu cérebro. E mesmo que isso inicialmente seja falso, isso gera uma reação no seu corpo. É como quando a gente vê aqueles vídeos de pessoas dando risada. A gente acaba rindo junto, a gente acaba sendo contagiado por essa energia, por essa alegria. Então, reforce isso. Se você trabalha sozinho também, às vezes você está em frente ao computador, você fica sério, você fica ali o dia inteiro cansado, estressado. Lembra de trazer esse sorriso, lembra de forçar mesmo esse sorriso, porque isso ajuda e muito. É um hábito tão simples, barato, você não gasta nada com esse hábito e você pode implementar e faz muita diferença. Testa aí, depois me conta se realmente fez diferença na sua vida. Mas não testa um dia só não, né? Testa mais dias aí, porque eu tenho certeza que você vai ver o resultado e vai ser muito positivo para sua vida. Quarto hábito que também
faz diferença na nossa vida é ter contato com a natureza. Como eu disse, eu estou reforçando muito essa questão do estresse, do quanto a gente está vivendo num mundo mais acelerado, mais estressante, e a gente tem se afastado cada vez mais da natureza. Pode ser que tenham pessoas que assistam esse vídeo e que moram na natureza e que têm esse privilégio de ser conectado, de ter esse contato mais próximo com a natureza. Mas a gente sabe que hoje nos grandes centros não é uma realidade, principalmente quem mora em cidade grande, por exemplo, aqui em São Paulo é muito difícil, é muito prédio, então o final de semana tem que ir para o parque ou tem que descer para a praia, é uma horinha daí, 1h30, dependendo da praia que você for, leva um tempinho a mais, não é sempre que a gente pode fazer isso, mas faz toda a diferença. Em 2020, quando teve a pandemia, a gente pôde mudar para uma casa no interior, foi em Sorocaba, e aí a gente viveu essa experiência da casa, de ter contato ali com o mato, com os pássaros, com os bichinhos que tinham lá, tinha cobra também, que eu não gosto muito. Mas assim, viver essa conexão com a natureza, poder olhar o céu, poder olhar os passarinhos chegando no fim do dia para cantar na árvore. Isso era muito gostoso. Isso é muito relaxante mesmo. É muito agradável. E foi algo que eu senti muita falta quando a gente teve que voltar para São Paulo. Então, porque aqui é mais difícil esse contato com a natureza. E isso faz diferença. Na época eu estava vivendo toda essa parte mais pesada do luto e eu tenho certeza que isso trouxe uma conexão muito boa com a criação, porque isso é divino, é de Deus, isso nos conecta com o Criador também. Toda vez que a gente olha o pôr do sol, a gente olha as maravilhas, a cor do céu, a gente vê a lua, tudo isso nos conecta, porque é obra de Deus, é obra do Criador. Isso faz também a gente se conectar da onde a gente veio, do que a gente faz parte dessa natureza. E isso faz muita diferença, essa conexão. Não é à toa que existem também estudos sobre grounding, eu não sei se você já ouviu falar nesse termo, que é você fazer o aterramento, tanto seja na grama, quanto na areia da praia, o quanto isso faz a gente reequilibrar a nossa energia. Porque a gente tem os íons, tem energia negativa, energia positiva, enfim, tudo isso faz a gente reconectar. E muitas vezes a gente está dando até choque, a gente está tão conectado a aparelhos eletrônicos, tanto na casa, no trabalho, e nesse estresse que a gente chega a dar choque e a gente está precisando fazer esse aterramento, está precisando trocar essa energia com a terra, com a natureza, faz diferença para a gente ter uma vida mais equilibrada, uma vida melhor e faz com que a gente também recarregue a nossa energia, os nossos pensamentos. Sabe aquela pausa que muitas vezes a gente precisa? Muitas vezes a gente precisa dessa conexão com a natureza para a gente refletir, para a gente trabalhar a nossa intuição, para que a gente consiga ter as respostas muitas vezes que a gente precisa e essa leveza que muitas vezes falta no nosso dia a dia também. E por falar em leveza, o quinto hábito é o jejum de dopamina, é desativar as notificações, dar um tempo um pouco no nosso celular, porque a gente fica, como eu disse, o tempo todo conectado, o tempo todo com um monte de luzes, um monte de notificações. O nosso cérebro não foi programado para isso. A gente precisa dessa pausa, dessa reconexão, como eu disse. E a gente está vivendo nesse mundo hiperconectado que deixa a gente, como eu disse, mais estressado, mais irritado, mais ansioso. Para cada pessoa, esse gatilho vai disparar de alguma forma. Muitas vezes a gente vai para a cama, ao invés da gente fazer o nosso caderninho da gratidão, ao invés da gente fazer uma oração, fazer uma leitura, a gente vai com o celular e fica lá rodando, rodando. Aquela luz também interfere no nosso sono, interfere nos nossos hormônios, interfere em tudo, na qualidade do nosso sono mesmo. Por mais que a gente consiga dormir, que você pode pensar assim, eu tô com o celular, mas eu consigo dormir rápido. Mas já tem estudos dizendo que a qualidade do nosso sono é prejudicada. Fora a questão da comparação, o quanto a gente fica se comparando. Fora uma série de outras coisas que estão ligadas a essa hiperconectividade, porque o nosso cérebro não descansa. Meu marido tinha mania de deixar todas as notificações habilitadas e eu simplesmente surtava com isso, porque eu não aguento aquele celular apitando o tempo inteiro, porque às vezes a gente está junto e aí o celular fica vibrando e fica apitando, acendendo a luz e aquilo desconcentra. Imagina o esforço do nosso cérebro, por exemplo, você está fazendo uma atividade e toda hora aquele celular apitando, toda hora uma notificação aparecendo. Pensa no esforço que é para o nosso cérebro
toda hora ter que retomar a atividade que a gente está fazendo. Que por mais que a gente não abra a mensagem, aquilo já nos desconcentrou. Aquilo já fez com que a gente mudasse um pouco o foco. E aí até ele retomar, então é um esforço muito grande. Se para quem não tem TDAH, não tem essa questão, já é difícil, imagina para quem tem. Então assim, não é algo que é positivo para nossa mente e a gente fica nessa hiperconectividade o tempo inteiro. Então, tirar esse jejum dessa dopamina de like, de notificação, tudo isso gera estímulos o tempo inteiro. E como eu disse, a gente fica hiperestimulado e isso cansa o nosso cérebro com estresse, com irritabilidade e uma série de outras coisas, como eu disse. E outra coisa, a gente não precisa estar o tempo inteiro disponível. Essa tecnologia fez com que a gente acreditasse que se a gente recebe uma mensagem, a gente precisa responder na hora, a gente precisa falar na hora, porque, meu Deus, tem que ser agora. Não precisa, não precisa. Você tem o seu tempo, você tem suas prioridades e isso também entra nesse jejum de dopamina. Você controla o seu tempo, você domina essa ferramenta. Você é o ser pensante da história, então é você que tem o controle disso e o domínio sobre isso. Então estabeleça limites para que isso não roube o seu foco, não roube a sua energia, inclusive te deixe mais estressado, mais irritado, muita gente fica mais depressivo por causa disso, então é um assunto sério. Tem muitas e muitas pesquisas a respeito disso e realmente muda a nossa vida quando a gente silencia notificações, quando a gente controla mais o uso do celular e quando a gente se conecta com a natureza. A gente tira um dia ou vai falar com amigos, a gente deixa o celular um pouco de lado, sabe? Não leva o celular ou deixa quieto por um tempo, porque às vezes a gente tá com pessoas que a gente ama, a gente está em momentos agradáveis e mesmo assim, a gente, por mania e pelo próprio vício, a gente pega o celular e começa a mexer, começa a scrollar o feed. E a gente às vezes não sabe nem o que a gente está vendo, tá nem prestando atenção, mas tá ali, ó, se entretendo. Mas existem outras maneiras, como eu falei, a conexão com a natureza é uma delas para que a gente possa se reconectar com o que realmente importa, o que realmente vale a pena. O sexto hábito é ajuste a sua postura. Quando a gente ajusta a nossa postura, a gente já manda também uma informação diferente para o nosso cérebro, para a nossa mente, assim como o sorrir mecanicamente. Quando a gente está para baixo, quando a gente se sente mal, quando a gente está mais triste, o que a gente faz? Automaticamente a gente se encolhe. Ou até mesmo nesse estresse do dia a dia, a gente vai se encolhendo. Quando a gente cria essa postura, a gente assume a nossa postura e o nosso lugar no mundo com a nossa postura, a gente manda uma informação diferente, como eu disse, para nossa mente e para os outros também. Isso transmite muito mais autoconfiança. Uma pessoa assim é uma pessoa que você olha e pensa, é uma pessoa com baixa autoestima. Quando você vê uma pessoa assim, que ela coloca os ombros para fora, ela ergue a cabeça, aquela música do Xande dos Milagres, Xande dos Pilares. Erga essa cabeça, mete o pé, manda essa tristeza embora. Não é? Por que ele está falando isso? Erga essa cabeça tem a ver com postura, de encarar a vida, de mandar a tristeza embora, ou seja, isso reflete no todo, isso reflete na forma como a gente se sente e isso reflete como o outro nos enxerga, como eu falei. Então é muito importante, ajuste a sua postura, porque isso também vai fazer diferença na sua vida, em como você se vê. Você se vê no espelho assim, é totalmente diferente você se vê assim. E falando do hábito de celular, quanto que a gente está com esse hábito de ficar assim, ó, para baixo? Isso daqui, olha a nossa postura, quanto isso prejudica. Ficar muito sentado. Então, levanta, dá uma esticada, conserta a postura, vai para a vida com postura. Isso faz muita diferença. O sétimo hábito é aprenda algo novo. Quando a gente quer uma vida diferente, quando a gente quer transformar a nossa realidade, é importante que a gente se abra para o novo e se abra também para a possibilidade de aprender algo novo, porque muitas vezes a gente se fecha só naqueles conhecimentos que a gente tem, só naquilo que a gente sabe, e a gente se esquece de aprender coisas diferentes, seja que a gente considere importante para o nosso profissional, seja para a nossa vida pessoal, seja para o nosso relacionamento. Quando você aprende algo novo, você também faz com que o seu cérebro crie novas conexões. Ou seja, você fica mais inteligente e você aprende coisas
novas que vão interligar com outras que você já aprendeu lá atrás. E isso também faz toda a diferença quando a gente está pensando em progredir na nossa vida. E aprendizados, novos aprendizados, também reforçam a sua autoconfiança. Toda vez que você aprende algo novo, você sente que evoluiu e você também deposita na sua autoconfiança. Você também faz depósitos positivos na sua autoconfiança, para que você se sinta mais capaz, para que você se sinta mais confiante. O aprender algo novo também te faz ter novas ideias, até para aquilo que você deseja lá na frente. Então é um hábito muito importante da gente manter ao longo da vida. Porque muitas pessoas às vezes pensam que é só aquele estudo tradicional, estudei até aqui e tá ótimo. Mas às vezes você tem algo a mais a aprender, seja um hobby, seja um esporte, seja uma matéria que você se interesse mais, seja uma habilidade, uma receita. Eu não sei o que faz sentido para você, mas esteja aberto a novos aprendizados sempre. O oitavo hábito é investir em você mesmo. Aqui eu já falei, inclusive, um pouco sobre isso em um outro vídeo, que é investir na sua imagem, investir na sua postura. Falei sobre a postura aqui nesse vídeo. Investir no seu desenvolvimento pessoal, que isso também reflete no hábito anterior, que é aprender algo novo, quanto a gente está aberto. Investir em você mesmo também é investir na sua saúde, investir na sua alimentação, porque é você. Começa por você. Se você deseja ter uma vida diferente, você precisa investir em você. E algumas pessoas podem acreditar que quando a gente fala em investir na gente mesmo, a gente está sendo egoísta de alguma forma, mas não. É como aquele exemplo do avião. Máscaras de oxigênio cairão. Primeiro coloque em você, depois ajude o outro. Então, primeiro você investe em você, você se capacita, você se fortalece e depois você é capaz de ajudar o outro, porque você é forte, você tem resistência para isso, você tem capacidade para isso. O que acontece muito é que muitas vezes a gente quer ajudar o outro antes mesmo da gente se ajudar, antes mesmo da gente investir. A gente quer investir na vida do outro, mas a gente ainda não investiu na gente mesmo. Então é preciso sim ter consciência do que a gente precisa investir na gente mesmo, seja na sua postura, na sua imagem, na sua autoconfiança, seja na sua saúde, seja na sua alimentação como um todo que envolve saúde, seja na parte de atividade física, eu não sei. Pense em quais áreas você precisa investir mais em você para que você colha os resultados que você almeja lá na frente. Como eu disse, a gente não vai colher os resultados de um dia para o outro, mas com os pequenos passos, com essa trajetória, a gente é capaz de colher e olhar para trás, chegar lá na frente, olhar para trás e falar, valeu a pena, porque eu persisti, porque eu continuei. E por falar em investir em você, eu sempre deixo aqui abaixo o link dos meus treinamentos, se você quiser continuar nessa jornada junto comigo, para que você possa aprimorar a sua comunicação, para que você possa aprimorar a sua postura, para que você consiga se vender da melhor forma possível. Eu deixo sempre os links aqui e saiba que se você me acompanha no YouTube, você tem cupom de desconto. Então, se você quiser continuar nessa jornada junto comigo, logo após esse vídeo, já clica aqui no link para você poder conhecer mais dos treinamentos. O nono hábito que também fez diferença na minha vida foi pensar em diversificar as fontes de renda. Porque quando a gente tem uma única fonte de renda, a gente fica mais estressado e isso nos limita muito mais. E eu sei que esse é um conselho talvez até complicado quando a gente fala no Brasil e que a maior parte aqui da população tem dificuldade, não tem muitas vezes um salário digno, não tem uma situação tão favorável assim que permita a pessoa poder diversificar as fontes de renda, mas quando possível, e se você hoje não consegue pensar sobre isso, mas pense, comece a projetar, comece a pensar isso para o seu longo prazo, seja você ter fontes diferentes de renda com investimentos, se você conseguir fazer, se você é uma pessoa que já realiza isso, ou se você é uma pessoa que consegue fazer um trabalho para além daquele que você já exerce, ou se você também consegue criar, de repente, um negócio, sabe? De repente você é uma pessoa que trabalha CLT, mas você vende alguma coisa também ali no seu trabalho, você vende, de repente, acessórios, você vende bombons que você faz, você vende brigadeiro, eu não sei. Você pode pensar em formas diferentes para que você possa complementar a sua renda e que, quem sabe, lá na frente você tenha esse poder de escolha de
essa nova atividade ser a sua fonte de renda principal, porque isso, como eu disse, nos faz mais livres para poder pensar e para ter mais ideias e possibilidades do que a gente deseja lá na frente. Isso eu estou falando como um hábito para a vida, para a gente pensar agora, para colher lá na frente. Não é algo, como eu disse também, automático, mas isso faz diferença porque quando a gente está preso a uma única fonte de renda, quando a gente depende de um único local, ou de uma única empresa, ou de uma única função que a gente exerce, isso, como eu disse, nos limita, isso nos deixa mais estressado e isso faz com que a gente não consiga ver outras possibilidades para a nossa vida. Então, como eu disse e reforço, quando possível, se possível, tenha isso em mente. Crie esse hábito de diversificar suas fontes de renda, seja através de investimentos, seja através de uma nova função, seja através de alguma empresa, algum negócio que você vai abrir à parte, seja de alguma outra atividade, de repente você pode fazer algo aos finais de semana, de repente você tem um tempo livre que você consegue pegar alguma outra atividade. Hoje em dia, com as redes sociais, com a internet, isso amplificou muito, isso na verdade, democratizou muito, porque hoje tem várias tarefas que podem ser executadas que você não precisa sair da sua casa. Você consegue fazer, de repente, com o seu celular, com o seu computador, na sua casa, e você não precisa se locomover até o local. Tem muitas atividades freelancer que você pode oferecer, como social media, de repente com atendimento. Enfim, existem diversas possibilidades. E isso faz toda a diferença quando a gente pensa em ter liberdade para fazer as nossas escolhas. E o 10º hábito é: dedique tempo para aquilo que recarrega a sua bateria, recarrega a sua energia. Eu acabei de falar de diversificar as fontes de renda e agora eu trago algo para você recarregar as suas energias. Você pensa: aonde eu vou enfiar isso? Aonde eu vou conseguir tempo para isso? Eu sei, as pessoas estão nessa correria, a vida não tá fácil para ninguém. Cada pessoa tem ali a sua dificuldade, mas é importante que, mesmo em meio à dificuldade, você pense em recarregar a sua energia. Pense naquilo que recarrega. Da mesma forma, no investir em você, ali eu trouxe muito mais essa questão da saúde, do profissional. Agora, recarregar a sua energia está muito ligado àquilo que te faz bem, aquilo que você gosta. Ali no Invista em Você é muito mais pensando naquilo que talvez não seja algo que você encare como gostoso de fazer e legal de fazer, mas algo que é preciso ser feito, porque você vai ver um progresso, você vai ver uma melhora. Agora, o recarregar a sua energia está muito mais ligada com fazer aquilo que você gosta, estar junto de pessoas que te recarregam a energia, a sua bateria, também fazer aquilo que você se sente bem. Por que isso é muito importante? Justamente por causa de toda essa correria, por causa de todo esse estresse, por causa de toda essa dificuldade que a gente vive no dia a dia. Se a gente só tira do nosso potinho, pensa num potinho, que somos nós, temos um potinho aqui. Se a gente só tira, uma hora esse potinho vai esvaziar. E quando esse potinho esvaziar, pode ser tarde demais. Vai ser difícil a gente encher novamente. Agora, quando a gente tira e ao mesmo tempo a gente reabastece, a gente coloca de novo, enche de novo, isso vai se equilibrando. Então é a nossa vida. A gente precisa, por mais difícil que seja, tentar a todo momento reequilibrar esses pratinhos. Alguns vão cair? Vão. Existem momentos que a vida vai dar uma desandada? Vai. Existem momentos que a gente vai precisar correr um pouco mais, se estressar um pouco mais, fazer mais coisas? Vai. Faz parte. Mas lembra de encher o seu potinho. Lembra de jogar o pratinho e pôr para rodar de novo. Lembra de abastecer. Porque senão, uma hora isso vai estar vazio, esse potinho vai estar vazio. Como eu disse, para encher vai ser muito mais difícil. E aí que as pessoas entram em burnout, é aí que as pessoas entram em depressão, é aí que o negócio azeda. É aí que o caldo entorna, como dizem. Então, lembre-se, como eu falei, exemplos aqui. Você pode, um hobby que você tenha, que é importante para você, tenta encaixar na sua rotina. Sei lá, fazer massagem, não sei. Estar com alguém, sair com amigos, sair com amigas, para poder conversar, jogar a conversa fora. Estar com seu cachorrinho, fazer um passeio, pisar na grama, ir para a praia. Eu não sei o que te abastece. Estar com pessoas que você ama, o que te abastece de verdade? Então lembra disso.
lembra de, por mais que a vida esteja corrida, por mais que você tenha os seus objetivos, lembre-se de recarregar as suas baterias. E isso precisa ser um hábito também na sua vida, porque isso faz diferença, porque quando a gente volta cheio, recarregado, a gente tem mais ideias, a gente volta com mais energia para fazer o que precisa ser feito. Então faz diferença. Muitas vezes a gente vê também o descanso, a pausa, como algo, né, nessa vida que exige esse movimento e essa correria o tempo inteiro, a gente vê muitas vezes a pausa como algo ruim. Como, poxa, você não se permite pausar, você não se permite vivenciar esse momento. Então, reforçando aqui mais uma vez, não subestime os pequenos passos. Grandes mudanças começaram com pequenos passos, pequenas atitudes que foram feitas, refeitas todos os dias. São pequenas decisões que a gente vai sustentando ao longo da nossa vida. Então perceba quais são os hábitos que você vai querer implementar para a sua vida, que você acredita que faz sentido, comenta aqui embaixo para eu poder saber. E lembre-se que não é sobre você ser perfeito, querer ser perfeito, mas é ser consistente. Os pequenos hábitos vão te levar à vida extraordinária que você almeja. Até o próximo vídeo.